Você já viu falar de Salomão? Um dos caras mais sábios que Israel já teve como rei? Aliás, o mais sábio? Pois é, o livro de Eclesiastes não está bem. Ele não está bem, ele está meio complicado da cabeça, mas ele vai fazer reflexões extraordinárias. E essas reflexões, uma delas é sobre o tempo, no capítulo 3. É sobre isso que nós vamos falar, logo após esse momento de introdução que nós estamos fazendo. E não esqueça de assistir, de curtir, de compartilhar. Você é um grande contribuinte desse ministério. Esse ministério, o nosso objetivo é que a palavra de Deus alcance o coração das pessoas, que as pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Tá bom? Um grande abraço, gente. Fique com Deus. Gente, hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante para a nossa vida. O tema é Há Tempo para Tudo. Baseado em Eclesiastes, capítulo número 3, verso de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse é o texto de referência. O tema central desse livro concentra-se no sentido da vida, nos motivos que explicam a nossa conduta e onde Deus se encaixa em nossa missão pessoal. Questão de extrema importância para todos nós. O capítulo 3 fala que há tempo determinado para tudo. Ninguém pode fugir dessa realidade. Ou seja, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Isso dentro da ciência, lá no início a gente aprende isso, né? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Mas durante esse processo, há vários tempos na vida de cada um. E é o que nós vamos ver agora a partir desse momento. Nós vivemos desesperadamente apressados. Hoje você encontra criança que quer ser junior, juniores que querem ser adolescentes, adolescentes que querem ser jovens, jovens que querem ser adultos e adultos que querem ser idosos e idosos que queriam voltar a ser criança. Ou seja, nós temos dificuldade de entender e aceitar as estações e os tempos na nossa vida. E nós precisamos entender que Deus, ele não faz nada fora do tempo. Nada fora do tempo. Deus determina tudo. Salmo 31:15 diz assim, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Ou seja, nós temos a consciência de que as coisas vão acontecer dentro de um tempo pré-determinado pelo Senhor. Nós precisamos entender essa questão do tempo para que a gente viva um pouco melhor. Porque não é fácil você entender essa finitude da vida, né? Pessoas que morrem cedo, pessoas que morrem tarde, pessoas que morrem de forma trágica, enfim, não é fácil entender tudo isso e eu nem aconselho tentar entender, eu sempre digo que com Deus a gente aceita, né? Nós temos que reconhecer e aceitar o tempo de Deus, não adianta pular etapas, não adianta pular fases da vida, não adianta querer apressar as coisas, porque a gente precisa aceitar esse tempo. Nós que entregamos a nossa vida ao Senhor todos os dias, que entregamos nossa vida aos cuidados do Senhor, precisamos ter em mente que nós precisamos aceitar. E quando eu falo de aceitar, eu estou dizendo que não é Deus se ajustar a nós, é nós nos ajustarmos ao tempo de Deus. Não é Deus que vai se ajustar ao meu tempo, à minha vontade, ao meu querer. Mas sou eu que vou me ajustar à vontade de Deus, ao tempo de Deus, à forma de Deus fazer as coisas. Nós sabemos que tem tempo de plantio, né? As águas aí, os produtores de soja, café, pequenos produtores, médios, grandes produtores, têm um tempo de plantar, mas tem um tempo de colher. Precisamos entender que na vida é a mesma coisa. Tudo aquilo que nós plantamos um dia nós vamos colher. Tudo que nós plantamos. Então, se nós plantamos bondade, generosidade, misericórdia na vida das pessoas, nós iremos um dia colher tudo isso de volta. Isso é bíblico, né? Chegará o tempo, por mais difícil talvez seja o tempo que você possa estar enfrentando, uma situação de injustiça, uma situação de calamidade, vai chegar o tempo que você vai começar a colher coisas boas que você plantou. Né? Nós temos tempos de provas e de tentações, tempos em que não estamos bem, que somos provados até a última gota de sangue, até o último sentimento do coração. Tempo de tristeza e tempo de alegria, também é bíblico.
Há tempo que estamos tristes, arrasados, amargurados, sem esperança alguma, mas também há tempo de alegria, né? Em que nos alegramos, em que comemoramos, em que conquistamos. É tempo de guerra, há tempo que é de guerra, de batalha, de luta aqui na mente, e pessoas que se levantam, né? Porque nós cristãos não temos inimigos, nós não podemos nos fazer inimigos de ninguém. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se ele tiver sede, dê de beber. Ou seja, as pessoas é que são inimigas nossas, nós não somos inimigos de ninguém. Mas há momentos de guerra, de paz, em que as pessoas nos perseguem, que as pessoas tentam nos destruir, mas tem aquele momento também que a gente vai viver em paz, em sossego, em harmonia, né? Sem nenhum acontecimento que venha abalar as nossas estruturas. Tempo de falar e de estar calado aqui, isso é muito importante. Porque nós queremos muitas vezes falar o tempo todo, né? Estamos angustiados, insatisfeitos, murmurando, enfim. Mas até para falar tem um tempo certo. Até para falar tem um tempo certo. A gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Tem momento que não é momento de falar. Tem reuniões que não é hora de você falar. Tem ocasiões que não são ocasiões para você abrir a boca, para eu abrir a boca. São ocasiões para a gente manter a boca fechada. Aquele velho ditado que boca fechada não entra mosquito, né? Que os nossos pais nos diziam. Mas também tem momento que vai ser dada a oportunidade para falar, que você vai ter o direito de falar, né? Que você vai ter o espaço para falar. E isso é natural, chega o tempo das coisas acontecerem. Tempo de estar por baixo e tempo de estar por cima, né? É porque Deus chamou para ser cabeça e não calma. Gente, a gente nem sempre vai estar por cima. É chegar um momento da vida que a gente está para baixo, está por baixo, as coisas não estão andando, às vezes não dá certo, as coisas não fluem. São fases da vida que nós precisamos entender. Tempo de ser perseguido e de descansar, falei sobre isso. Tempo de tomar decisões importantes. Há decisões, por exemplo, né, hoje eu tenho um filho de 17 anos que está terminando os estudos de 2º grau e precisa começar a tomar decisões para a vida. É um momento muito difícil para a vida dele, para a nossa, de encaminhar esse momento da vida dele, as escolhas que ele vai fazer. E a gente precisa estar preparado para um tempo como esse, né? Tempo que vai dar rumo ao futuro das pessoas, tempo que vai dar rumo ao futuro dele, ao meu futuro, ao futuro da minha família. A gente vai passando aí dos 40, né, 42, vai... Meu pai disse que a gente vai aqui, ó, a gente começa aqui, quando chega nos 40 aqui já é para descendo, né? Até os 30 a gente está subindo, chegou nos 40 a gente está descendo. E a gente vai precisando tomar algumas decisões importantes para o futuro da família, futuro financeiro, futuro, sei lá, uma casa, uma chácara, enfim. São decisões, são tempos de decisões importantes. Tempo de tomar decisões importantes, mas por todos esses tempos, o que a gente precisa muito guardar hoje é isso, que por todos esses tempos, Deus um dia vai nos julgar. Deus um dia vai nos julgar. Isso é bíblico, Eclesiastes capítulo 11, o verso de número 9. Olha o que ele vai dizer, olha, alegra-te na tua juventude, ou seja, um tempo, juventude é um tempo, né? E recreia-se o teu coração nos dias da sua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem seu coração e agrada aos teus olhos. Porém, saiba que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Gente, isso me faz estremecer de pensar que um dia nós estaremos diante do Pai e prestar conta de tudo que nós vivemos aqui. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria, né? Pois Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Salomão em Eclesiastes está vivendo um momento muito difícil da vida dele. Ele havia pecado contra Deus, conhecido o pecado, a idolatria e várias outras coisas que Deus havia falado para ele, né? A idolatria é algo que dá ânsia de vômito, né, a Deus. Deus odeia, Deus abomina a idolatria. Felizmente tem muita gente presa à idolatria hoje dentro do cristianismo. Mas Salomão havia experimentado tudo isso e aqui ele está frustrado, ele está decepcionado, ele está pensativo na vida, e ele vai entender isso, ele chega à conclusão e vai dizer assim, gente, tudo é vaidade, né? Então nós precisamos saber discernir o tempo de Deus para a nossa vida, saber que tudo passa, saber que Deus está no controle de tudo, aprendermos a descansar no Senhor, aprendermos a
sabe, a sermos responsáveis com essa época que Deus está nos dando, com aquilo que Deus está nos entregando, equilibrados, né? Sabermos que toda fase ela é importante na nossa vida, toda fase ela é importante, e que nós precisamos nos ajustar a esse tempo de Deus. Tá bom, gente? Eu espero que essa palavra fale ao seu coração, que seja a resposta de Deus para a sua vida, que essa palavra seja, sabe, um bate-papo de Deus com você hoje. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, em nome de Jesus.